E a gente volta agora com o Fique Sabendo para conversar um pouco com o Georgine Castro, ele que é presidente da Comissão de Pessoa com Deficiência da Câmara Municipal de Maracanaú, é vereador e presidente dessa comissão, e a gente bate um papo agora sobre autismo. Ontem foi o dia comemorado, celebrado, o Dia Mundial do Autismo, e o Maracanaú tem uma lei específica para celebrar, conscientizar a população em relação a esse tema por toda uma semana, não é isso, Georgines? Exato, bom dia a todos. A gente está aqui hoje como presidente da comissão, né, da pessoa com deficiência da Câmara Municipal de Maracanaú. Queria até agradecer já aqui ao nosso presidente, Demi Peixoto, presidente da Câmara Municipal, que solicitou que a gente trabalhasse o tema pessoa com deficiência. Quando a gente fala, Jordana, sobre a questão do autismo, e a gente fala do Dia Mundial da Pessoa com Autismo, quando a gente fala da Semana Municipal de Conscientização, é porque há essa necessidade hoje de falar sobre o tema. Existe muito preconceito envolvido ainda na questão do autismo e a gente está aqui para quebrar alguns deles, né? Bacana, Georgines. A gente estava aqui conversando há pouco. É deficiência ou não é deficiência? Muitas pessoas consideram como um espectro, mas não como uma deficiência. Mas, por lei, o autismo é considerado, sim, uma deficiência, né, Georgines? Sim, sim. Só para a gente fazer um breve histórico, em dezembro de 2012, através de uma mulher chamada Berenice Piano, que se tornou a Lei Berenice Piano, que é uma lei que garante os plenos direitos às pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, como deficiente intelectual. Então, a partir dessa lei, foi que a pessoa com autismo ela foi considerada pessoa com deficiência e aí tendo garantias constitucionais sobre a questão dos direitos, vaga exclusiva, de estacionamento, a questão do BPC, que também é muito importante, dentre outros benefícios e algumas prioridades. Né? Então, foi a partir da Lei Berenice Piano, dezembro de 2012. Pronto, que aí essas pessoas estão, na verdade, essas pessoas que possuem que têm o autismo, elas estão resguardadas por lei, né? Sim, com certeza. Aqui no Maracanaú nós temos diversas atuações, né? A Câmara Municipal de Maracanaú, diversos vereadores também exaltaram a questão e elaboraram algumas leis que dão garantias também à questão da pessoa com autismo. Quais são essas leis, Posso Jorge? até Cita citar uma algumas. muito importante, que é de autoria do vereador Robério, né? Ele instituiu no município de Maracanaú a Carteira de Identificação do Autismo, que é a CIPTEA. Inclusive, o prefeito municipal de Maracanaú, Roberto Pessoa, vai estar fazendo o lançamento dessa carteirinha Sim, já agora sim, na sim. próxima terça-feira, né? Amanhã, às 16 horas, lá na Praça da Estação. Então, foi um projeto muito bacana, né, do colega vereador Robério, e aí foi instituída essa carteirinha. Carteirinha essa, Jordânia, que serve para diminuir a questão de alguns preconceitos. Né? A criança com autismo é considerada uma deficiência intelectual, é uma deficiência comportamental. Né? Então, não é visível, digamos assim, não é uma deficiência visível, que você vê lá, aquela criança tem deficiência. Não. Como a síndrome de Down, Como por a síndrome de exemplo, Down, né? como um deficiente físico. Né? Então, o deficiente físico você já identifica olhando. O autismo, não. Então, o que é que acontece muito hoje? A mãezinha está numa fila de um banco e ela tem prioridade perante a lei. E a mãezinha vai até a frente e pega o caixa da prioridade. Sim, Quanto sim. menos espera, vem um preconceito. E só, ei, a fila aqui. Né? Às vezes está num shopping e ela, sem a identificação da criança, está num shopping e as famílias, a criança pode entrar num momento de crise. E aí a sociedade fala o quê? Olha É uma ali, birra, né? falta de educação, é uma criança mal educada, isso ali é falta de peia. Então, isso aí é o que as famílias escutam diariamente. E a gente conscientizando, mostrando a questão do laço, mostrando a questão do quebra-cabeça e falando que aquela criança que está naquela identificação ali, ela tem autismo, ela tem uma dificuldade de comportamento, ela vai ter algum momento que ela pode entrar numa crise, isso aí faz com que o preconceito direcionado à mãe, né, ela seja diminuído. Então, isso é uma das questões que a gente precisa conscientizar muito aqui no Maracanaú e no Brasil todo ainda.
A gente está na semana municipal, né, de conscientização ao autismo. Como é que vocês trabalham, como é que vai ser trabalhado, na verdade, essa semana dentro do município de Maracanaú? Olha, essa semana ela foi instituída, já está com 4 anos aqui no município de Maracanaú. Foi, na época, o ex-prefeito Firmo Camussa que instituiu a Semana Municipal da Pessoa com Autismo. E são diversas ações e o que eu fico feliz é que todo ano a prefeitura ela vem ampliando as ações, né? Começou de forma tímida a Secretaria de Saúde fazendo uma ação no Centro de Reabilitação de Maracanaú e hoje a gente tem, Jordânia, para você ter ideia, o secretário Jorge Valentim e a secretária de Educação totalmente envolvidas, diversas escolas fazendo ações com as crianças, com os familiares, né, os pais. Nós temos a Secretaria de Saúde também, em nome do Capitão Wagner, que aí eu tenho que fazer um destaque, né? Capitão Wagner é um militante nato na questão da pessoa com deficiência. Já há muitos anos atrás, né, Jorge? Ele é Há muitos histórico, anos. ele deu ascensão, ele deu visibilidade. É um secretário que veio para somar muito aqui na pasta da saúde aqui no município de Maracanaú. Então, a Secretaria de Saúde está totalmente envolvida. Unidades básicas de saúde, centros de referência, todos fazendo ações de conscientização, né? A quarta-feira eu vou estar em algumas unidades básicas também falando sobre a questão de autismo, em algumas palestras, movimentos que os colaboradores estão fazendo. Então, são secretarias envolvidas. Em nome do Thales Saraiva também, a Secretaria de Esporte também fazendo algumas ações direcionadas à parte de lazer e esporte para criança com autismo. Nós temos a Secretaria da Assistência Social também fazendo um bom planejamento de algumas ações também. Então, Acaba que todas as secretarias se movimentam. Estão se movimentando de uma forma bem bacana. Secretaria de Governo também fazendo um trabalho muito bacana, captando pessoas com autismo, ajudando na ação que vai ter lá no dia 4, terça-feira, às 16 horas, lá na Praça da Estação. Vai ser uma mega mobilização que a Prefeitura vai fazer. É o lançamento da carteirinha do autismo, que o prefeito vai lançar. Bacana. E diversas ações, né? A Prefeitura está se programando para falar muita coisa sobre a questão do autismo na terça-feira. Muitas notícias boas. Graças a Deus. Diógenes, faz alguns anos que você luta pela causa, que você está envolto e atento a essa questão do autismo. Como é que é trabalhado isso dentro do município? A gente tem um centro integrado que também, né, conta com as pessoas, tanto com deficiência quanto com autismo. Como é que é esse trabalho realizado dentro de Maracanaú? Olha, Maracanaú está se tornando, né, referência na questão do autismo e dentre outras deficiências, né? Eu falo sempre isso. Tudo caminhando a passos largos, né? Principalmente agora na gestão do prefeito Roberto. E assim, a gente tá nessa corrente muito bacana. Maracanaú hoje tem um centro de reabilitação, que é o CIRME, que lá faz todo tipo de atendimento, desde a estimulação precoce, criança com deficiência, nasceu no Hospital de Maracanaú e precisa de uma estimulação precoce. O CIRME já recebe essas crianças com 2 meses de idade. Então, a partir de 2 meses, já se tem atendimento aqui em Maracanaú. Então, é um centro bem complexo, né? Assim, bem completo também, digamos. E precisa dessa atenção do poder público de agora aumentar as terapias, que é o que está acontecendo. Eu posso te falar aqui que já foi noticiado pelo prefeito e pelo secretário de Saúde do município a contratação de um neuropediatra, que é o que vai dar um know-how muito grande ao centro de reabilitação, né? São poucos municípios que têm um centro de reabilitação com um neuropediatra para poder fazer o acompanhamento dessas crianças. Então, Maracanaú só cresce, né, e evolui com essas ações que a Prefeitura está organizando e fazendo. E diversos outros profissionais. Foi votado na Câmara Municipal a contratação, né, a criação de cargos de terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos. Então, são diversas ações que está sendo planejado para essa semana, né? E que não é só a semana, vai perdurar aí para sempre, se Deus quiser. Diógenes, conta para a gente um pouquinho em relação ao símbolo do autista, né? Esse símbolo, como é que é aqui dentro do Maracanaú, nesses órgãos
públicos, é uma coisa que se respeita. Essa pauta, ela é nova no Brasil, apesar de ser uma pauta já mais antiga em outros países, mas no Brasil ela é relativamente nova. Como é que a gente trabalha isso aqui dentro do Maracanaú? É uma pauta nova, podemos dizer assim, até porque o autismo foi instituído como deficiência em 2012, né? Então, e aí vem as famílias, vem o poder público fazendo esse papel de conscientizar. O símbolo do autismo, ele vem segregado na questão de um laço, posso até lhe passar aqui direitinho, ó. É um laço que dentro do laço vem um quebra-cabeça. Isso significa, Jordana... Com várias cores também, com várias né? cores, para dizer a diversidade e a complexidade que é a questão do autismo. O autismo, ele é único em cada um. E eu falo isso porque é por isso que é difícil a questão do tratamento de reabilitação da pessoa com autismo. É complexo, né? Porque cada autista tem a sua forma de lidar. Então, não tem uma receita que diz assim, a pessoa com autismo vai fazer isso, isso e aquilo. Não. Cada autista ele tem que ser avaliado de forma única. E é por isso que é complexo a questão do atendimento do autismo, que a gente está começando a se adaptar agora, né? Formações profissionais, capacitação, isso é que faz com que Maracanaú se destaque cada vez mais no âmbito da questão do tratamento, diagnóstico e acompanhamento dessas crianças com autismo, né? É justamente isso. Então, o quebra-cabeça fala da complexidade, né? É o encaixe da família, poder público, porque só dá certo quando tem isso, né? E é bom falar sobre isso justamente para que todos saibam que não é fácil. Hoje você ter uma criança com autismo... Apesar também do número estar sempre aumentando, né? Estudos falam que em 2020, 2030, 2035, cada família vai ter uma pessoa com autismo. Cada família vai ter alguém com autismo na família. Isso já é dito. Saiu de 100 pessoas nascidas com autismo, 100 pessoas, 3, agora já está em 50, 2 pessoas. Então, esse número só vem diminuindo. Tende a diminuir, quando o número tende a diminuir, tende a aumentar nas bases familiares, né? Exatamente. Então, a complexidade vai aumentando e é por isso que a gente precisa se preparar, né? Eu ouvi com muita emoção ontem, Jordana, o nosso prefeito Roberto Pessoa falando da questão que Maracanaú vai ser referência na questão do autismo. Um investimento gigantesco que está sendo preparado por diversas, se eu não me engano, até a deputada Fernanda Pessoa também está mandando um investimento financeiro em forma de emendas parlamentares para tornar Maracanaú referência. Isso vai ser muito importante para as famílias aqui de Maracanaú e também da região metropolitana, porque quando se tem um centro de referência numa região, a tendência é que os outros municípios também se espelhem, né? Um exemplo positivo que eu falo. Então, eu tenho certeza que Pacatuba vai fazer o seu centro de reabilitação, Maranguape também, que são cidades que têm o seu atendimento aqui em Maracanaú ainda, através do SER da Pajuçara. Então, a referência para esses outros municípios ainda é Maracanaú. Pessoas com autismo em Pacatuba, Guaiúba, Redenção... Todas são atendidas aqui no município. A maioria são atendidas aqui no centro de referência, que fica lá na Pajuçara. Entendi. Em relação a essa questão da conscientização, Geórgenes, eu queria falar contigo um pouco sobre o falar, né? Quando você chega e conversa sobre esse assunto, explica, desmistifica vários temas dentro desse tema complexo que é o autismo, até para a família, que muitas vezes não consegue identificar, já é um alívio, já é uma ajuda, um suporte, né? Jordana, às vezes tem pessoas ainda que acham que essa questão de conscientização é besteira, que essa questão de conscientização não serve, né? Mas o preconceito está dentro da casa, às vezes. Né? O preconceito está dentro das famílias, o preconceito, às vezes, é o próprio marido que não aceita. E isso é o grande problema hoje que a gente precisa ser trabalhado. Porque quando a família não aceita, né, quando o pai diz que não tem besteira, nada, é não tem besteira, nada, deixa para lá, aí o diagnóstico tardio,
É o que mais prejudica as pessoas. Então, assim, quando a gente entra dentro do seio familiar e começa a explicar, começa a entender que o autismo uma deficiência, mas que ela pode ser, com a reabilitação, com o acompanhamento adequado, pode fazer com que aquela criança tenha uma vida mais independente. Isso é o X a cereja do bolo, que eu digo, né? Então, a gente precisa conscientizar. Eu em contato com diversas famílias, por incrível que pareça, o depoimento mais duro, o depoimento mais pesado das famílias é quando aquela criança tem um primo e ela não é chamada para o aniversário do primo, porque aquela criança é danada, segundo a tia, né? Então, assim, isso é onde dói o coração das famílias. Então, é esse tipo de exemplo que a gente precisa cuidar. Então, nós temos aqui uma associação em Maracanaú, que é a Associação Milagre Azul, que trabalha muito essa questão do preconceito em si, né? Inclusive, fazendo até reuniões e palestras em casa, com a família, justamente para quebrar isso. Porque quando a gente identifica, porque quando o preconceito é fora de casa, é uma pessoa que a pessoa não conhece, ela até diz, aquela pessoa ali eu não conheço, não sabe o meu problema. Mas quando é com o irmão, quando é um tio, quando é um parente próximo, dói muito, né? Então, precisa ser quebrado e precisa ser falado em todos os cantos. Hoje nós temos movimentos, né? A prefeitura, as associações têm movimentos em todos os locais. Existe uma força muito grande de conscientizar as igrejas, né? O trabalho feito nas igrejas, tanto católica como evangélica, em todo canto, justamente para falar sobre a questão do autismo nas igrejas, que é um tema que está sendo muito importante, porque relatos de mães que têm pessoas com deficiência que não estão indo para as igrejas, porque às vezes um e outro sofre ali aquele preconceito, aquele olhar que incrimina, né? E aí é o trabalho que está sendo feito hoje. Jorge, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Acredito que o município só tem a ganhar com essa união de forças. O autismo precisa realmente ser trabalhado, essa pauta, porque, como você disse, é um preconceito que muitas vezes vem de dentro de casa e a gente sabe que isso é muito comum. Você que está aí com essas famílias, é muito comum de se ver. Queria que você deixasse um recado para a população de Maracanaú em relação a essa pauta. Claro. Primeiro, agradecer a oportunidade em todos os locais que eu puder e tiver a oportunidade, a gente vai estar falando sobre a questão de conscientizar sobre o autismo. Isso aí é básico, é importante, a gente precisa quebrar o preconceito. Então, o convite que eu posso fazer a todos vocês é que se faça presente lá na praça agora, no dia 4, e junte, vista a sua camisa azul, vamos para a Praça da Estação, vamos lutar contra essa questão do preconceito, vamos fazer com que cada família tenha o seu devido respeito e sua dignidade garantida. Esse é o básico, né, que a gente precisa resolver aqui no município de Maracanaú e no Brasil de forma geral. Então, Maracanaú está virando, sim, uma referência na questão do cuidado da pessoa com autismo. O prefeito Roberto é um prefeito sensível, e, inclusive, mostrando com atos firmes, com diversas ações, contratação de profissionais, contratação do neuropediatra, carteira de identificação do autismo, garantindo também algumas outras leis municipais que possam estimular as pessoas com deficiência na questão da reabilitação. Está sendo trabalhado a questão de terapias complementares, que é a questão da ecoterapia e também a musicoterapia. Então, Maracanaú vai evoluir muito em breve, né? E assim é o que eu espero. Então, fica aqui nosso agradecimento a vocês e a gente está aqui para somar junto com a Câmara Legislativa. A maioria dos vereadores, todos trabalham a questão do autismo, todos têm uma lei municipal, de certo modo, uns que trabalham um pouco mais, outros que já trabalham de forma de lei. Então, existe muita coisa bacana envolvida. Então, é só agradecer a oportunidade e é o que eu sempre falo, ó, conheça, entenda, respeite e inclua. Isso é o básico que as pessoas com deficiência merecem e é o que a gente busca aqui no município de Maracanaú. Agradeço, muito obrigado. Obrigada a você.